O último mês do ano foi incrível. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu li no mês de dezembro de 2023. Mas antes da gente começar, eu pedi pra você se inscrever aqui no canal, caso você seja novo por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Caso você já for inscrito, pega esse vídeo e compartilha com algum amigo seu que também gosta de literatura. Um assunto que eu geralmente não falo em vídeo, mas eu sempre deixo na descrição, é que eu tenho um link da Amazon, gente. Então você pode fazer as suas compras da Amazon através do meu link. Dessa forma eu ganho uma pequenina comissão pela sua compra e você não gasta nada mais por conta disso. Eu realmente recebo uma comissão como se eu fosse vendedora da Amazon. E isso me ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos aqui do canal. Foi através dessa ajuda de vocês que eu consegui melhorar a relação de imagem, de som e tudo mais, edição aqui do canal. Então, se você puder me ajudar nesse sentido, salva o meu link aí no seu navegador e me ajuda. Mas sem mais enrolação, vamos falar das leituras de dezembro. Eu tô aqui com o meu diário de leitura no Notion, que eu já ensinei vocês a fazerem num outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá? E a gente vai falar das minhas leituras de dezembro, que inclusive foi um mês que me surpreendeu muito. Porque eu li muito em dezembro, eu li muito mais do que eu achei que leria, e isso me surpreendeu. Em outubro, eu li um total de 9 livros, foi a mesma quantidade que eu li em janeiro, que tinha sido meu melhor mês do ano. Então, dezembro bateu o mês de janeiro. Então, assim, o que as férias não fazem, né, gente? Porque recesso de escritório, férias da faculdade, então eu tô tranquila, eu li muito, e eu li muitos livros curtinhos e livros leves pra fechar esse ciclo de 2023 de forma bem tranquila. O desafio do mês de dezembro, lembra que a gente em 2023 teve um desafio por mês. Se você tá perdido, não sabe do que eu tô falando, também vou deixar aqui nos cards pra você. Mas em 2023 eu me comprometi a fazer um desafio literário por mês. O desafio literário de dezembro era ler livros de até 400 páginas. É isso pra me animar e pra eu conseguir ler mais, pra dar aquela engordada na TBR, na meta de leitura do ano, né? Só que eu dei uma roubadinha e eu acabei adaptando esse desafio, que antes era para 400 páginas, para 450. Porque eu percebi que tinha muitos livros que eu tinha muita vontade de ler, mas que eles tinham, por exemplo, 420 páginas ou 430 páginas. Então eu aumentei um pouquinho o número de páginas do desafio, mas ainda assim eu consegui ler bastante esse mês. Eu tô bem feliz por conta disso. Gente, atualizando vocês aqui porque eu sou burra, tá? Eu, na verdade, li 8 livros em dezembro, tá? Eu fiz as contas erradas aqui, calculei errado, mas são 8 livros, mesmo assim é muita coisa, tá? Muito bem, o primeiro livro que eu decidi ler no mês de dezembro foi uma fantasia, e é uma fantasia que tá encalhada aqui no meu Kindle há muito tempo. Eu tenho a trilogia inteira e não tinha lido ainda há anos, e é Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Esse livro tem 392 páginas, então ele encaixou super bem no desafio. Esse foi um livro que me surpreendeu um pouco. Eu já conhecia a escrita da Laini Taylor com Um Estranho Sonhador, que eu já comentei aqui no canal, que é uma das minhas fantasias favoritas. Mas eu sabia que Feita de Fumaça e Osso não seria, digamos, igual a Um Estranho Sonhador. Eu tinha noção de que eu talvez não iria gostar tanto assim. Mas mesmo com a expectativa mais baixa, foi um livro que me surpreendeu. Primeiro que a escrita da Laini Taylor é maravilhosa, não tem como achar que não é, porque ela escreve muito bem. E aqui ela conseguiu desenvolver uma fantasia muito original e diferente de tudo que eu já vi. A nossa protagonista, gente, ela é uma menina que ela tem seus 18 anos, se não me engano, 17 para 18 anos. Ela estuda artes, né? Ela faz faculdade de desenho, de artes plásticas, imagino eu. E o livro se passa na República Tcheca, o que eu já amei, porque é um cenário mega diferente. E essa menina, ela é órfã, ela não sabe quem são os pais dela, e ela foi criada por quimeras. Então, quimeras são monstros aí meio misturados, né? Que pode ter cabeça de humano, corpo de jacaré, pata de não sei o que lá. Então, eles são esses bichos meio misturadores. Então, ela foi criada por 4 quimeras, mas ela é humana. E ela não sabe quem são os pais dela. E aí, ela tem alguns poderes que... Ai, gente, esse livro é muito legal de explicar porque é muito diferentão. Vamos lá. O pai quimera da nossa protagonista, Carol, ele fabrica joias, amuletos, que concedem desejos. Então, imagina que cada desejo seja uma moeda. Então, as moedas que seriam nossos centavos são os desejos menores. Então, você pode fazer pequenas coisas com eles. Por exemplo, fazer uma pessoa se coçar, né, sentir coceira, ou, sei lá, mudar a cor da sua unha. Então, são desejos menores. Mas a gente tem desejos muito maiores, muito mais caros e dispendiosos para serem feitos, que poderiam te conceder, por exemplo, o poder de voar. A gente tem desejos pequenininhos e desejos maiores. Ele comercializa esses desejos em troca de dentes. No começo eu sei que é estranho, tá? O pagamento por esses desejos que ele vende são dentes. Então pode ser dentes humanos, podem ser dentes de criaturas, enfim, tá? Então é meio que uma coisa aí, mercado clandestino, sabe? E obviamente
basicamente eles se escondem do mundo humano. E a Carol acaba ajudando ele, trabalhando pra ele, indo recolher algumas encomendas e pagamentos ao redor do mundo, né? Porque eles têm um portal ali na lojinha, que ela pode, digamos assim, ela tá na loja, ela passa pela porta, ela tá na França, ou ela tá no Marrocos, sei lá. Tem toda essa questão. Qual que é a trama do livro? Tem essa questão da magia um pouco, então ela é uma humana, mas é uma humana com, né, que entende que existem quimeras e tudo mais. E a grande questão desse livro aqui é que os anjos, tá? Então aqui a gente tem anjo também, tá? Querem fechar todos os portais que ligam quimeras ao mundo humano. Então eles estão marcando os portais pra destruí-los. Então a Carol, ela acaba descobrindo isso, tem que avisar pra galera o que tá rolando, enfim. Gente, isso assim, é uma sinopse muito básica, porque é a ponta do iceberg. Mas a gente vai começar a entender nesse livro quem é a Carol, de onde ela vem, o que ela é, se ela é humana mesmo, se ela não é, se existem outras quimeras ou não, por que os anjos não gostam das quimeras. Então é uma coisa meio política, assim, sabe? E eu adorei. Gente, tem uns plots aqui nesse livro, e o final, assim, sério, amei muito, gostei. Cara, eu gostei pra caramba desse livro, eu fiquei bem imersa. Teve uma parte só desse livro que eu me dei uma desconectada, assim, que eu achei que ficou um pouco parado, mas depois voltou a ação, voltou tudo, plot twist, eu acabei gostando bastante. Com certeza, logo em janeiro, eu vou tentar emendar o segundo livro, porque eu curti bastante, eu achei que o livro 1 fechou de uma maneira que deixa a gente bem curioso pra saber o que vai acontecer, sabe? Então, gostei bastante, me surpreendi. Quando eu comentei no Instagram que eu tava lendo Feitas de Fumaça e Osso, e quando eu terminei, muita gente veio falar pra mim que também tá com esse livro encalhado no Kindle, que deu vontade de ler, ou algumas pessoas que já leram e falam que o livro tem que ser mais conhecido. Então eu tô espalhando aqui a palavra de Feitas de Fumaça e Osso, tá, gente? Se você tem o e-book aí parado no seu Kindle, dá uma chance, porque eu gostei bastante. E pra Feita de Fumaça e Osso eu acabei dando 4 estrelas. Depois de Feita de Fumaça e Osso, eu resolvi ler um romance. Fazia um tempinho que eu não lia Colleen Hoover, então eu peguei Heartbones pra ler. Eu li em inglês, o nome desse livro em português é Até o Verão Terminar, se não me engano, tá? Vou deixar a capa em inglês e português aqui pra vocês. Mas eu acabei lendo em inglês no Kindle Unlimited, tá? O livro tá lá, eu aluguei por lá e li por lá também. O livro, em inglês, pelo menos, tem 392 páginas, então também se encaixou no nosso desafio. E esse livro aqui, gente, ele também foi uma surpresa mega positiva pra mim. Aqui a nossa protagonista, ela teve uma infância mega difícil. A mãe dela acabou engravidando dela, né, numa noite aí com um cara, e o pai dela, ele manda pensão pra ela e tudo mais, ele é correto nesse sentido, mas eles se viam muito pouco e conforme ela foi crescendo, eles foram se afastando. Então, no livro atual, que ela tem, eu acho que 17 anos, eles não têm muito contato, faz uns 2 anos que ela não liga pra ele e tal, enfim. Quando ela era criança, ela até passava os verões com ele, mas quando ela cresceu, eles perderam contato. O problema é que a mãe dela é uma dependente química. Então a mãe dela tem muitos problemas com álcool, com droga, sempre levava um monte de homem pra dentro do trailer que elas moram, porque elas não têm uma casa, elas alugam um trailer. Então a infância dela sempre foi muito complicada, elas nunca tinham dinheiro, ela teve que trabalhar desde cedo pra poder ajudar a se sustentar. O livro começa com a mãe dela falecendo. A mãe dela falece de overdose, isso não é um spoiler porque tá no primeiro capítulo. Mas a mãe dela falece de overdose e ela não tem pra onde ir. Ela não tem parente por ali. Então ela liga pro pai dela, fala que quer passar as férias de verão com ele. Ela não tem coragem de falar no começo que ela perdeu a mãe, que a mãe dela é uma drogada, porque o pai dela nem sabe disso. Ela nunca viu o dinheiro da pensão, porque a mãe dela gastava tudo. E o pai dela aceita e tal, e ela vai, tipo, com uma mochila pra casa do pai dela, que tá super bem de vida. Ele casou com uma moça, madrasta dela, que é muito bem de vida, e essa madrasta dela tem uma filha, então ela tem uma... Não é nem meia irmã, porque não é filha do pai dela, né? Mas é quase como uma irmã, que ela não conhecia, e eles moram, tipo, tem uma casa de veraneio, tá? Enorme, um puta de um carrão, e ela, tipo, tava naquela situação miserável, vivendo com a mãe dela. Então a gente tem aqui uma protagonista que passou por muitos maus bocados. E nesse lugar onde ela vai passar o verão, que é na casa dos pais dela, ela vai conhecer os amigos da... Eu vou chamar de irmã, tá? Mas saibam que é filha da madrasta. Ela vai passar esse tempo com a irmã dela, ela vai conhecer os amigos da irmã dela, ela vai acabar conhecendo um rapaz. O romance vai ser entre ela e esse rapaz, que é vizinho da irmã dela, ali da casa deles, de veraneio. O que eu gostei muito nesse livro é que a Colleen Hoover aqui, ela criou uma narrativa extremamente madura. Apesar dos personagens serem jovens, eles são muito... Não sei nem a palavra pra explicar, mas eles são realmente maduros pra idade. Eles conversam, eles têm que lidar com os sentimentos dele, porque ele também é todo misterioso, tem um passado, né, que ele não revela muito pra ela, eles vão se conhecendo aos poucos. Eu gostei muito da construção dessa protagonista, como uma menina que teve que passar por muitos maus bocados, é sério, tem muito gatilho esse livro, e tá lidando ainda com isso, de aceitar essa nova família que ela tá tendo, e
mudar de vida porque ela tá indo pra faculdade, enfim. Eu gostei muito de como a Colleen Hoover, de uma forma muito madura, conseguiu desenvolver esse enredo, esses personagens. O romance em si é bem legal também. Eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro e eu favoritei, porque mexeu muito comigo. Nossa, não vou dizer que eu me apeguei, né? Mas eu me compadeci tanto pela protagonista, eu senti tanta empatia por ela, sabe? Que eu não consegui não me emocionar, chorei no final. Olha, foi... Meu Deus, socorro. Muito, muito, muito bom, recomendo, tá? Eu achei melhor até que muitos livros famosinhos aí da Colleen Hoover. Então fica a dica. Depois eu fui pra outro livro que eu tinha certeza que eu ia chorar ou que ia me fazer ficar reflexiva, que é Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Backman. Comentei recentemente sobre esse livro aqui no canal, falando que eu tinha muita vontade de ler, né? E eu comprei esse e-book baratinho na Black Friday. E eu aproveitei pra ler. Ele tem 384 páginas. Também se encaixando aí no nosso desafio. Aqui em Minha Avó Pede Desculpas, a gente vai conhecer a nossa protagonista, que ela é uma criança, ela tem 8 anos. Eu esqueci o nome dela, gente. O pronome de personagem ultimamente tá foda, hein? A gente tem essa menina, que é a nossa protagonista. Ela que vai fazer a narrativa desse livro. A avó dela é uma pessoa mega diferentona, tá? Doida da vida. Então a avó dela é uma pessoa, assim, excêntrica. E a avó dela tá doente. A avó dela está com câncer. Ela sabe porque ela ouviu a conversa da avó com o médico, mas a avó dela mesmo não contou pra ela. Ela queria que fosse segredo. Mas a gente vai conhecer vários personagens desse prédio onde elas moram. Então é um prédiozinho que tem vários vizinhos. Então a gente vai conhecer todos os vizinhos. Então a gente tem a protagonista, a mãe dela e o padrasto. E a mãe dela está grávida do meio-irmão da menina. Aí a gente vai ter a avó dela que mora em outro apartamento. E a gente vai conhecer todos os vizinhos. É uma narrativa, digamos assim, com poucos personagens, mas todos eles vizinhos. É muito legal. Uma dinâmica mega interessante. Eu amei. A menininha, que eu esqueci o nome, coitada, ela não tem tanto contato assim com os vizinhos. Ela conhece alguns, outros ela não tem muito contato. E a avó dela acaba falecendo. Isso também não é spoiler porque está na sinopse. A avó dela acaba falecendo e deixa pra ela a missão de entregar várias cartas pra várias pessoas diferentes. Então ela tem que pegar essas cartas, entregar. E toda vez que ela entrega a carta, ela fala assim: minha avó manda lembranças e pede desculpas. E todas as cartas são realmente pedidos de desculpas. Vem daí o nome do livro, Minha Avó Pede Desculpas. E aí, conforme ela vai entregando as cartas e conhecendo melhor essas pessoas, que a avó dela já conhecia, muitos deles, os vizinhos, ela vai começar a entender a história da vida da avó dela, que ela não conhecia por completo. E assim, gente, é muito legal, porque a avó dela é uma pessoa super excêntrica e ter esse livro pela visão da menina que tem 8 anos, mas ela tem uma maturidade e um desenvolvimento muito maior do que 8 anos, tá? Então, ela tem uma questão mais avançada aí, deixa a história melhor ainda. Meu cachorro tá latindo, então se vocês ouvirem latidos, peço perdão, tá? Mas eu amei essa narrativa. Teve um momento que eu achei o livro um pouco monótono, eu vou confessar pra vocês, tá? Mas, no geral, foi um livro muito tocante, muito emocionante. Ai, não sei, me fez refletir sobre muitas coisas e pra variar, eu favoritei, tá? Eu dei 4,5 estrelas e favoritei mais um livro do Frederick Backman que eu favorito. Eu já favoritei os 3 livros que eu li dele. E eu amei, curti muito, tô doida pra ler outros livros dele. Porque eu acho que tem mais um que já foi publicado aqui no Brasil que eu ainda não li. E eu adorei, eu achei uma história super diferente, amei como ele desenvolveu os personagens, toda essa trama que interliga tudo em relação à avó dela como centro, né, dessa narrativa. Muito legal, eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Frederick Backman, você está virando meu amorzinho. Aí, rapidamente, vou falar sobre um livro de não ficção que eu li esse mês, que foi Food Service One. É um livro que vai falar sobre espaços de alimentação. Então, novamente, lembrando pra vocês, sou arquiteta. Então, eu peguei esse livro em relação a projetos de restaurante, lanchonete e tudo mais. Esse livro, ele é um manual mais técnico, então vai falar muito de vigilância sanitária, normas de iluminação, limpeza, tudo, tá? Então, eu acabei lendo ele pra trabalho. E ele tem 288 páginas, então também acabou entrando num desafio, inclusive é um livro nacional. E eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Rapidão aí, porque não é muito o foco aqui do canal falar de livros de arquitetura, enfim, né? Então vou passar rapidão. Aí eu entrei numa onda de romance, tá? Eu li muito romance nesse final de ano. Eu acho que nesse ano inteiro eu li bastante romance, né? Eu acho que eu me encontrei no gênero, coisa que demorou um pouquinho pra acontecer, mas aconteceu. E aí eu fui ler Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren, né? Das Christina Lauren, porque são 2 autoras, né? E esse livro tem 384 páginas. Eu já tinha lido outro livro das autoras e eu gostei bastante, então resolvi dar uma segunda chance. Esse é um dos livros bem famosinhos dela, que também está no Kindle Unlimited. E aí eu acabei dando uma chance pra esse livro aqui. Aqui a gente vai ter a história de uma menina que ela perdeu a mãe quando ela era criança. E então ela mora apenas com o pai. Então ela é filha única, ela acabou perdendo a mãe quando criança e ela vive com o pai. O pai acaba comprando, depois de mais velha, uma casa numa cidade mais interiorana, assim como se fosse uma casa de férias pra eles, como se fosse o refúgio deles, a uns 100 km da cidade onde eles moram. E eles compraram essa casa a pedido da mãe deles. A mãe dela, antes de falecer, deixou vários
vários itens, várias cartas pro pai dela falando, ó, número 1, quando a fulana chegar em tal idade, você deve fazer tal coisa. Número 2, quando ela estiver muito atribulada quando a escola estiver exigindo muito dela, tenha um refúgio pra ela passar o final de semana. Coisas assim, e aí o pai dela cumpriu todos os itens, né, desse catálogo que a mãe dela deixou. E eles compram essa casa pra virar refúgio da família nos verões e finais de semana. Os vizinhos dessa casa que eles compram é uma família gigante. É tipo o pai e a mãe, 5 filhos meninos e uma filha menina, menorzinha. Eles acabam meio que acolhendo a nossa protagonista e o pai dela, né? Enquanto eles estão ali. E a nossa protagonista, ela vai virar muito amiga de um dos filhos do casal. De um menininho que tem a idade dela, que começo do livro eu acho que eles se conhecem quando eles têm uns 11 anos, 10 anos. E a gente vai acompanhar no livro como que essa amizade foi crescendo, como que ela foi se tornando algo a mais, então é um Friends to Lovers, e entendendo por que no presente eles passaram 20 anos sem se falar até que eles se reencontraram por algum acaso numa cafeteria. Então a gente vai entender por que essa amizade e esse relacionamento não deu certo e o que vai ser a partir de agora que eles se reencontraram. Então o livro ele vai intercalando entre passado e presente. Eu gostei muito da escrita, eu não tenho do que reclamar da escrita das Christina Lauren, porque é uma escrita muito fluida, é uma escrita muito consistente, o livro é muito bem escrito. O que não me pegou tanto foi o enredo, porque apesar de ser um livro fluido que você lê ali, ele, sabe, não te entrega tanto, assim. É bom porque eles conversam igual gente adulta, assim. Eles se resolvem na conversa, o que é muito bom. Mas eu senti falta de alguma coisa. E eu senti que esse livro teve um enredo muito parecido com o anterior que eu já tinha lido. Então, o livro que eu já tinha lido delas também era uma questão assim, que eles eram um casal na adolescência e aconteceu alguma coisa que eles ficaram brigados por muito tempo até que se reencontraram por algum acaso. Então essa repetição de enredo, de fórmula de enredo, acabou me cansando. Então eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro aqui. Aí eu fui pra Lugar Feliz, da Emily Henry. Então vocês já sabem que Emily Henry é figurinha carimbada aqui no canal, porque eu gosto muito dos livros dela. E eu decidi ler Lugar Feliz aqui no final do ano, e esse livro tem 420 páginas. Aqui em Lugar Feliz a gente vai acompanhar um grupo de 6 amigos, tá? São 4 meninas e 2 meninos. Eles são amigos, assim, de se conhecer na faculdade, principalmente, criar esses laços bem fortes. E eles têm uma casa de veraneio de uma das meninas, onde eles passam o verão, digamos assim, todo ano. Quando eles estavam na faculdade, era o refúgio deles, eles sempre passavam o verão lá no interior, né, numa casona, que é uma das meninas, é muito rica. Aí, quando eles se formaram, né, depois de alguns anos, cada um meio que seguiu seu rumo, cada um mora numa cidade diferente e tudo mais. E a viagem anual está chegando. O grande quê dessa história é o seguinte, a nossa protagonista, a Harriet, ela se envolveu com um dos rapazes do grupo também, tá? O Win, e eles namoraram um tempo, ficaram noivos, só que eles acabaram terminando. Só que eles não contaram pros amigos dele, nem pros pais, nem ninguém, que eles não estavam mais noivos, que eles não estavam mais juntos. E a amiga deles implora pra eles irem na viagem, né, passar o verão lá no interior com todo mundo. Então eles fazem um acordo de que eles vão ter que fingir que eles ainda estão juntos pra não estragar a viagem da galera. Então esse é o enredo do nosso livro aqui. E a gente, de novo, vai intercalar presente e passado pra entender por que eles terminaram e o que vai rolar aí, porque eles vão ter que fingir em público que eles ainda se gostam, né, que ainda estão num relacionamento. O que eu mais gostei nesse livro foi não só o casal em si, porque o casal é bem estruturado e eles têm conversas muito pertinentes e maduras entre si, então é muito bom ver quando os personagens realmente resolvem as coisas na base da conversa. Mas eu gostei que a autora realmente criou um círculo de amizade muito interessante. Então os amigos também, cada um vai ter suas questões, vai ter seus sentimentos, e eles vão conversar sobre isso ao longo do livro. Então, eu gostei bastante em relação a isso. Eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro. Foi um livro divertido, foi um livro que me envolveu muito. Eu sinto que faltou um pouco pra ele ser, tipo, favoritado, sabe? Igual Loucos por Livros, por exemplo. Mas foi um livro que eu gostei muito da narrativa. Achei uma narrativa super madura. O romance é bom, tem cenas muito boas, tem aquela tensão. Enfim, é um livro bem legal que vai te fazer ter muitas emoções, você vai ficar reflexivo, vai rir, vai chorar. Então é um livro completo, digamos assim. Gostei bastante. Eu acho que o meu ranking da Emily Henry é Loucos por Livros, Lugar Feliz, Leitura de Verão e De Férias com Você. Então foi um livro que eu aproveitei bastante, curti muito. E fica aqui minha recomendação pra vocês. Depois eu li um romance nacional que eu curti muito, que eu vi a capa na internet e vi algumas pessoas comentando, e eu fiquei muito interessada, que é Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho. Esse livro aqui é um livro adolescente, tá? Então
Os personagens estão no ensino médio, terceiro no ensino médio, eles têm aí seus 17, 16 anos. Então é um livro mais tranquilo, tá, gente? Não tem hot nem nada. É um bom livro para adolescentes, tá? E pré-adolescentes aí que querem ler romance. Os nossos protagonistas, a Larissa e o Pedro, eles são bisnetos de fundadores de duas padarias rivais em Recife. A Larissa é da padaria Sal, que só faz salgados, é o acordo entre as padarias, e o Pedro é da família da Açúcar, que só faz doces. Então eles são rivais, mas eles têm essa questão de acordo que apenas a Açúcar vai fazer doces e apenas a Sal vai fazer salgados. Só que é uma rixa, assim, desde as bisavós deles. As duas famílias se odeiam. E o problema que tá rolando, né, o grande quê desse livro, é que abriu uma rede de supermercados na cidade e no bairro deles, que tá acabando com o comércio local. E essa rede de supermercados quer comprar uma das padarias pra se tornar um café. O problema é que as duas padarias estão mal das pernas por conta dessa questão do mercado e tudo mais, porque eles acabam fazendo o que eles fazem e vendem a um preço muito mais barato. Nenhuma quer dar o braço a torcer e vender a padaria, só que caso alguma venda, uma vai tentar vender antes da outra, porque as mães donas das padarias têm uma rixa enorme. Então, a questão é que a Larissa e o Pedro vão tentar fazer uma parceria, né, acabar com as diferenças deles pra tentar achar um jeito de salvar as duas padarias das duas famílias. Então a gente vai ter isso aí. Gente, é muito legal, tá? Quem narra o livro é a Larissa e é muito legal porque, como se passa no Nordeste, a Larissa que narra, né, o livro é narrado em primeira pessoa, a gente vê todo o regionalismo ali no meio da narrativa. Eu achei isso super legal, achei que mega enriqueceu a leitura. Amei os personagens. Eu não tive aquela sensação que eu odeio ter de história e personagem muito bidimensional. Apesar de ter algumas questões bem típicas, assim, de livro de adolescente, eu fiquei muito imersa na história. Então, ai, gente, curti muito. Eu até comentei no Instagram que parecia que eu tava vendo um filme da Sessão da Tarde, sabe? Aqueles filmes gostosinhos de assistir. Então é um livro, cara, que te faz pensar bastante, porque vai ter muito essa questão familiar. É um livro engraçadinho, é um livro fofo, porque vai ter um romance entre a Larissa e o Pedro, né? Eles vão começar a se entender, a admirar um ao outro. Então acompanhar essa questão do enemies to lovers adolescente é muito legal. Então eu curti muito, fica muito aqui a minha recomendação pra vocês. Espero que a Rebeca escreva mais livros, porque eu gostei muito desse, tá? E eu acabei dando 4 estrelas e meia também. E pra fechar o mês de dezembro e o ano de 2023, eu li um conto / novela da Ellie Hazelwood chamado Below Zero, ou Abaixo de Zero. Ele tem traduzido, mas eu comprei na época antes de ser traduzido aqui pro Brasil. Aqui a gente vai ter ainda um cenário acadêmico, né, que já é característica da Ellie Hazelwood trazer essas questões de trabalho e questões acadêmicas, né, pra dentro dos livros dela. Aqui a nossa protagonista, ela tá fazendo um PhD, tá, um PhD, e ela quer se tornar funcionária da NASA, porque ela quer ajudar a criar aqueles robozinhos que exploram outros planetas, sabe, que eu esqueci o nome agora. Mas ela trabalha com isso, e ela tá fazendo PhD porque com o PhD ela consegue aplicar pra uma vaga na NASA. E aí uma professora dela fala assim, olha, vocês vão ter que fazer uma entrevista com alguém que tenha um cargo que vocês gostariam de ter no futuro. Ela consegue o contato de um rapaz chamado Ian, que ele tem praticamente a idade dela, mas ele ocupa um cargo muito alto na NASA, então ela combina com ele pra entrevistar ele, né, pra esse trabalho. E ela acaba entrevistando ele, eles se encontram no café e tal, depois eles vão pro escritório dele pra ele mostrar os equipamentos. E rola uma química aí, uma atração, entendeu? E aí vai rolar muitas coisas. E ele chama ela pra ir num encontro. Só que ela recusa, ela fala assim, olha, eu não saio em encontros, não quero me envolver e tal, mas se você quiser sexo casual, eu estou aqui. E ficou por isso mesmo, eles ficaram 4 anos, quase 5, sem se falar depois do que rolou aí nesse dia da entrevista. Só que aí, 4 anos depois, ela é admitida na NASA e se torna uma funcionária da NASA, e obviamente quem ela encontra lá? O querido que ela entrevistou. Vai acontecer muita coisa, tá? A gente vai ficar com muita raiva desse cara aí e de entender o que aconteceu ao longo do livro, tá? É um conto que segue um pouco a formulinha da Ellie Hazelwood, mas eu achei super gostosinho, gostei da vibe dos personagens. Ele também é um galã de livro de romance, mas ele tem umas características diferentes, tá? Então eu gosto que a Ellie Hazelwood, ela nunca mantém um padrão de galã, né, nos romances dela, ela sempre muda. Então um é loiro, o outro é ruivo, o outro tem cabelo comprido, um tem cabelo curto, enfim. E nisso eu gostei, então foi um conto / novela aí de 100 e poucas páginas, que eu curti bastante nesse final de ano, achei que foi gostosinho. E eu acabei dando 4 estrelas porque foi bem escrito e tudo mais, não é incrível, maravilhoso, mas no geral eu gostei bastante. E essas foram as minhas leituras do mês de dezembro.
dezembro, li bastante coisa, eu tô muito feliz. Esse desafio eu acertei, hein, de fazer leituras curtas em dezembro. Nossa, fluiu super bem pra mim, me senti super bem, pareceu que eu tava lendo um monte, sabe? Fica a dica aí, caso vocês queiram fazer isso no próximo ano, leiam livros curtos no mês de dezembro, que funciona, viu? Selo Raíssa de qualidade. Então, muito obrigada pela sua atenção até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, me ajuda muito pro YouTube entender que esse vídeo foi relevante pra você. E me conta aqui nos comentários qual foi sua melhor leitura do mês de dezembro. Quero saber, tá? Se eu fosse escolher uma, eu acho que seria Sal e Açúcar, porque eu curti pra caramba esse vídeo, tá? Então, muito obrigada pela sua atenção até aqui e a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem. Um beijo, tchau!